Oi. 안녕하세요. 잘 지냈습니까? 아무튼 이제 진짜 시작할게. Como tem sido aprender a viver debaixo de uma fé radical? Eu não tenho casa, não tenho endereço fixo e apesar da minha família ser uma das coisas mais importantes pra mim, não os vejo há vários anos. A vida debaixo da fé radical tem muitos benefícios, mas ela também é composta por muitos sacrifícios. É muito legal ouvir testemunhos de pessoas que foram pro aeroporto sem dinheiro pra passagem e Deus proveu porque ela foi debaixo da fé e você fica, uau, que inspiração, que história linda. Eu quero viver uma história assim. Eu quero ter um testemunho lindo assim de uma fé que resplandece a beleza do nosso Senhor e Salvador. Não, você não quer. Você não quer viver debaixo de uma fé assim, de ter que tomar um passo enquanto nem tem chão. Aí, enquanto você vai pisando no chão, o chão vai se formando. Eu digo isso brincando, porque na verdade viver debaixo dessa fé é uma das coisas mais incríveis, mas ela também é muito desafiadora. Então, como é que tem sido pra mim viver debaixo dessa fé? Primeiramente, eu creio que tudo que é duradouro vem com um custo, vem com um preço a se pagar, vem com uma cruz a se carregar, uma morte diária. Por exemplo, eu tenho um burning heart pela Coreia. Esse burning heart foi plantado dentro de mim na minha adolescência e ele foi sendo gerado ao longo dos anos. Por mais que às vezes ele estava adormecido, ele continuava lá. Então, quando ele veio pra frente, assim, com tudo, tipo, opa, agora você vai pra Coreia, agora tá na hora de agir. Eu não fui tão surpreendida assim. Fez sentido. Foi tipo como um quebra-cabeça cuja peça faltava e eu encontrei a última peça na hora certa e desde então toda a imagem fez sentido. Algo mais ou menos assim. Mas eu ter um coração por uma nação onde eu não nasci, nem cresci e ainda não falo o idioma 100%, não sou fluente ainda, isso traz muitos desafios, né? Tem os choques culturais, o idioma para aprender, coisas pequenas que você só vai percebendo a diferença ao caminhar e tem coisas que você só vai entender mesmo se você nasceu debaixo daquela cultura, debaixo daquela visão, porque cada cultura tem um worldview diferente, então tem coisas que, por mais que você tenha nascido numa nação, você não vai entender certas coisas porque você não cresceu lá, ou você cresceu numa nação, mas não vai entender certas coisas porque você não nasceu lá, porque você é uma pessoa de uma terceira cultura, você falando de mim. Tem coisas assim que realmente não tem como eu entender, mas tem como eu entender o máximo possível. Anyway, I'm rambling here. Eu tô falando de coisas que não tem nada a ver com o propósito desse vídeo. Uma coisa muito difícil é que vocês estão vendo aqui esse fundo, mas eu não sei quantos vídeos serão com esse fundo lindo, porque eu não moro aqui, essa não é minha casa. Eu já estou prestes a ir embora desse lugar. Pra onde? Eu ainda não sei. Eu vou ver mais tarde pra onde que eu vou. Porque essa tem sido a minha vida doida, de às vezes eu não saber nem onde eu vou dormir. Mas Deus tem sido muito bom e fiel comigo, muito misericordioso, porque vamos dizer que eu tenho que sair daqui amanhã. Eu sei que até a hora de eu deitar na cama hoje à noite, eu vou ter resolvido essa questão. Eu vou ter encontrado um lugar pra ir amanhã. Então, eu nunca tenho que me preocupar muito com isso, porque Deus sempre tem provido. Ele é tão bom mesmo, que eu nunca tive que ir pra rua, por mais que eu não tenha um lugar pra chamar de meu lar, minha casa. O Senhor tem sido meu lar. Tem chegado ao ponto de que eu me encontrava no aeroporto e eu falava, esse chão onde eu estou pisando agora, essa é minha casa. Ou quando eu estava num hotel por 2 noites, eu falava, esse quarto de hotel é o meu lar. No momento, eu moro aqui. Você mora no Japão? Não, eu não moro no Japão. Mas nesse momento, sim. Nesse momento, eu moro nesse piso, nesse chão, que por acaso se situa no Japão. Tem sido situações assim, pois essa é a minha vida. E nessa temporada que eu estou no Brasil, eu tenho tido que encontrar um novo local toda semana. Por que eu ainda não tenho lugar fixo? Primeiramente, porque eu não encontrei um lugar digno de ser alugado, porque eu tenho os meus gostos e também tem que estar num preço acessível, num local que faz sentido. Infelizmente, tem que ser mobiliado, porque eu não vou morar aqui por muito tempo. Se tiver pelo menos uma geladeira e um fogão, pra mim tá bom. Aí eu durmo no chão, tranquilo, de boa, na lagoa, porque o importante é ter um teto, mas toda semana eu tenho um lugar pra morar. Deus é tão fiel assim, que por mais que eu não tenha uma quantia grande assim pra alugar um local fixo, sempre ele me manda as quantias que eu preciso pra ter certeza de que eu terei um teto sobre a minha cabeça. Eu vejo como que Deus tem se mostrado pra mim como um pai bom. A faceta de um pai tem sido a forma que ele mais tem se manifestado pra mim, pra eu poder aprender a confiar nele, a crer na palavra dele, que se ele disse, ele fará, que ele cuidará de mim nos mínimos dos detalhes, que nunca faltará. Por mais que também com esse versículo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nesse nada as coisas negativas também são incluídas, né? As batalhas, as lutas da vida, mas as coisas boas também. Não me faltará companhia porque o Espírito Santo habita em mim e ele me dá companhia. Não me faltará comida porque a palavra, né? Não só do pão viverá
comer ao homem. Mas a comida física também não tem faltado. E não me faltará um travesseiro pra eu prostrar minha cabeça, apesar de que eu não uso travesseiro. Mas mesmo eu não usando travesseiro, nunca tem faltado um travesseiro. Aprender a confiar em Deus é muito difícil. Eu digo isso porque, por mais que a minha fé é tudo pra mim, a fé na verdade é uma coisa tão difícil pra mim, de crer naquilo que não se vê, que não pode se ver. Como assim? Você crê que amanhã você vai voar pra Coreia quando você ainda nem tem o dinheiro da passagem? Digo isso de experiência. Eu tava aqui no Brasil, me livrando das coisas que tinham ficado pra trás da última vez que eu vim. Eu sabia que eu precisava ir pra Coreia, que já tava na hora de eu voltar, mas eu ainda não tinha o dinheiro da passagem, mas eu precisava ir. De alguma forma, Deus proveu. Num dia limite lá, veio o dinheiro e no outro dia de manhã eu fui pro aeroporto. Aí eu viajei. E tipo assim, oi? A passagem pro outro lado do mundo, isso é caro, não é? Como assim você conseguiu em um dia? Não sei como, só sei que Deus é muito bom. Ele é um pai carinhoso, cuidadoso. Ele não precisava ter provido o dinheiro daquela passagem. Ele poderia também só dito pra eu ficar aqui no Brasil mais um tempo, mas eu tinha algo a cumprir por lá. Ele proveu pra esse propósito. Às vezes nós vamos pensar assim que essa é a vontade de Deus pra minha vida nesse momento e depois vemos que estávamos errados, mas ele sempre manobra e nos realinha com o propósito dele, o tempo dele, né? Que pra mim o mais difícil de alinhar tem sido, né? O tempo certo das coisas. Porque eu sou uma pessoa apressada, eu caminho rápido, eu quero chegar logo nos destinos. Uma coisa muito boa, na verdade, que essa fé radical tem me ensinado é não ter pressa das coisas. Quanto que na minha vida eu tinha pressa de ver um resultado e anos se passaram e aí até hoje eu não vi o resultado desses desejos meus. Aí eu vejo como que não, devagar. O importante é ter um resultado, é ter uma melhoria. Não preciso ter tudo assim em 3 meses. Tem coisas que realmente vão demorar anos, mas o importante é não estar estagnado e não estar caminhando para trás. O importante é sempre um passo de cada vez para frente. Eu recomecei a minha vida aos 26 anos, quando eu saí do meu lar, me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças. Essa música é literalmente a história da minha vida, então eu não escuto ela tanto assim porque é doloroso, porque tá longe da minha família tem sido a coisa mais difícil. No final das contas vai valer a pena. E o bom também é que eu estou forjando um relacionamento bem firme e forte com o Senhor. Sobre não ter casa, eu morei em São Paulo por 1 ano, tive um apartamento. Interessante foi que quando eu aluguei, eu já estava convicta de que eu moraria ali apenas por 1 ano. E era um contrato de 2 anos e meio. Mas eu sabia. Lo and behold, depois de 1 ano, com 1 ano certinho, foi quando eu abri mão do meu contrato. E eu fui pra Coreia e vivi uma aventura. Foi um tempo bom de estar num apartamento muito legal. Eu gostei muito daquele apartamento. Mas enquanto eu morava lá, eu aprendi mais uma vez como que ter uma casa legal não traz felicidade. Não somente porque eu tava morando sozinha, longe da minha família, sem aquela companhia de noite pra compartilhar do nosso dia. O grande e maior tesouro dessa vida realmente é o relacionar, o ter companhia, o compartilhar, o partir o pão, o sentar à mesa, bater papo, jogar a conversa fora, tá junto. Não tem nada mais precioso nesse mundo do que isso. Então, por mais que agora eu estou novamente buscando um lugar pra morar temporário, eu sei que nada é mais precioso nesse mundo do que tempo de comunhão. É o que Eclesiastes diz, né? Comer e beber e aproveitar da vida. A grande lição de Eclesiastes. Então eu tenho vivido de mala em mala, sempre colocando as coisas de volta na mala, tirando, colocando. Isso tem sido difícil, mas uma coisa que me ajudou muito é hoje eu não dou tanto valor a pertences materiais. Claro que quando eu tiver a minha casa fixa, eu vou querer ter minhas roupas fixas e itens que ajudam, né, que facilitam a nossa vida, mas eu tenho o que eu preciso, o básico, o essencial eu tenho. Isso que importa. Nesse momento eu tô com tipo 5 blusas, 3 calças, uma saia, mas eu estou vendo como que bens materiais realmente não tem tanta importância assim. Também o nosso gosto de roupa muda toda hora e a gente quer mudar o nosso guarda-roupa. Então ter apenas umas 5 calças, 5 blusas, 3 vestidos, 2 saias, algo assim, é o necessário. Não há necessidade de estar comprando um monte de roupa e ter um monte de opções pra escolher, porque se você prestar atenção, você vai ver que a gente fica indo somente para as mesmas 3 blusas. Eu só tenho um tênis. Mas é tudo que eu preciso nesse momento. E ele é meu tênis que eu uso todo dia e também que eu uso pra corrida também. Isso vai mudar quando eu tiver uma casa. Muitas coisas que são vistas como o normal da vida, a ordem natural. Quando você está pioneirando alguma coisa, você tá aqui meio que regredindo, né? Pelo menos é o que parece. Porque você tá começando algo do zero, em um lugar novo. Então requer realmente muito sacrifício. Mas isso não quer dizer que eu não quero conforto. Essa é a parte mais difícil de não estar só em um lugar toda hora. É eu tá dedicando meu tempo a conhecer
manter esse ciclo de pessoas, criar novas amizades, sem saber por quanto tempo que nós estaremos caminhando juntos, por quanto tempo que realmente seremos amigos, se eu vou ir pro casamento dessas pessoas um dia ou se eu vou convidá-las pro meu. Essa é uma parte mais difícil. Mas eu tenho aprendido também que amizades podem durar mesmo de longe. Hoje eu tenho algumas amizades que são como irmãs pra mim, que a gente se conheceu já faz uns 5 anos e tipo, tem momentos que elas me enchem o saco. Então não importa quantos anos que passam sem a gente poder ter um tempo de qualidade, e continua na nossa amizade, continua na nossa irmandade, né, na verdade, que já é um relacionamento bem mais íntimo do que apenas mostrar as partes boas da nossa personalidade, porque a gente já conhece as partes negativas também uma da outra. Eu sonho com coisas ordinárias, mas ao mesmo tempo que eu sonho com o ordinário, eu também sonho com o extraordinário. Eu não quero viver uma vida ordinária, eu quero mudar o mundo de alguma forma, eu quero deixar a minha marca, deixar um legado. Então é esse paradoxo, né, de que, eu só quero ter uma casa, mas eu não quero só ficar no Brasil, eu quero seguir o chamado da minha vida. E a gente não pode ter tudo que a gente quer nessa vida, né? Isso também vem com o amadurecimento, né? Porque quando a gente é criança, a gente quer tudo. Se a gente não consegue o que a gente quer, a gente chora. Tem vezes que vamos ter que escolher entre duas coisas maravilhosas e vai ser muito difícil, mas isso só mostra o amadurecimento. Parece que a grama sempre tá mais verde no outro lado. É assim, quando eu tô na Coreia, eu tô com saudades do Brasil. Quando eu tô no Brasil, eu tô com saudades da Coreia. Mas já que eu já sei disso, eu já sei dessa mentalidade, eu me lembro disso. Aí eu volto pro presente, eu volto pra esse momento e eu falo, não, eu sempre estou com saudade do lugar onde eu não estou. Então deixa eu aproveitar de tudo que eu tenho pra aproveitar aqui e depois quando chegar a hora de eu voltar, eu volto. Aí você depois se acomoda no conforto, aí que tá o perigo, né? Temos que sempre nos lembrar que temos um chamado a se cumprir. Por mais que eu poderia sim só ficar aqui no Brasil, essa seria uma vontade boa de Deus pra mim, mas não seria perfeita e nem agradável. E isso tudo é o custo de viver em um mundo mais conectado. Graças à internet, nós podemos ver tantas culturas que existem nesse mundo, a gente tem acesso a tantas coisas que não tínhamos na época dos nossos pais. Por conta disso, as coisas parecem demorar muito mais. A espera parece ser bem mais prolongada para alcançar os nossos objetivos. É mais difícil, né? Você vai num restaurante e vê um cardápio gigantesco de 5, 6, 7 páginas, onde eles servem todo tipo de culinária, você fica overwhelmed. Nossa, é opção demais. E o mundo que a gente vive hoje é assim. Deus provendo, né? Tem tantas opções de lugares pra ir, de culturas pra conhecer, comidas pra provar, que às vezes é opção demais e a gente acaba congelando e não escolhendo. Você tem que, acorda, faça uma escolha agora. Tudo é no tempo certo. Uma coisa que eu agradeço muito a Deus de eu poder viajar com frequência assim como eu posso hoje, que era um sonho que parecia tão distante antes pra mim. Eu consigo ver como que Deus se apresenta em formas tão diferentes pra culturas diferentes. Ele realmente aparece no momento que precisamos, da forma como precisamos naquele momento. Então não podemos limitar o nosso Deus com o nosso conhecimento que é tão limitado. Ele é tão maior do que o que parece ser possível pra nós. É só continuarmos a forjar um relacionamento íntimo com Deus, buscar a vontade dele, que ele vai prover tudo o que precisamos. Viver a vida na fé é uma escolha muito difícil, mas que vale muito a pena. Eu encorajo você a buscar mais de Deus, buscar o que Ele tem pra você. Como que Ele quer que você saia da sua caixinha hoje? Como que Ele quer que você pegue na mão dele, feche os seus olhos e vá pro lugar que Ele quer que você vá. Simplesmente haja em obediência, mesmo sem saber pra onde que você está indo. Ele é um bom pai, então Ele vai cuidar de nós. Ele nos dará o que precisamos, sendo uma lição ou sendo simplesmente um mimo, mas Ele está cuidando de tudo. Então não nos preocupeis com o amanhã. Deixe o amanhã preocupar por si mesmo. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado por assistir até aqui. Eu espero que tenha feito sentido, de alguma forma tocado no seu coração, te inspirado a confiar mais no nosso Deus. É uma lição que eu creio que eu estarei aprendendo mais e mais todos os dias da minha vida. É isso. Through my circumstances, I know just where your hand is. It's on me. É isso.